Texto 1, CMC, primeiro ano. Saúde mental, a convidada surpresa nas Olimpíadas de Tóquio. Bom, e logo depois aqui do título dessa notícia, né, dessa matéria, nós temos uma imagem onde a gente tem representada a ginasta Simone Biles, certo? Nas Olimpíadas de Tóquio. Bom, como eu sei disso? Primeiramente, eu conheço a Simone Biles, né? Eu também conheço o símbolo das Olimpíadas, que são os anéis olímpicos que estão atrás dela, mas além disso, está escrito embaixo da imagem, beleza? Logo depois do título da matéria, nós temos ali no texto jornalístico uma breve chamada, que também é conhecida por lead, tá certo? Então na lead a gente tem o seguinte: Simone Biles, ginasta norte-americana, abriu mão das competições e abriu discussões. E logo depois a gente tem de fato o texto, tá certo? A matéria. E aqui nesse momento, tá, eu vou pedir uma licença poética para vocês, para errar completamente todas as pronúncias dos nomes franceses que aparecem em seguida, tá? Meu francês ali, eu consigo classificar o nível do meu francês em -3, ok? E nesse momento aí eu vou contar com a compreensão de vocês. Então vamos agora de fato ao texto. Simone Biles deveria deixar uma marca na história com uma safra impressionante de medalhas nas Olimpíadas de Tóquio. Mas a estrela da ginástica artística foi protagonista por outra razão, que sua cabeça estava em conflito com o resto de seu corpo e a questão de saúde mental foi a convidada inesperada dessas Olimpíadas. Abre aspas. Colocar a questão de saúde mental em cima da mesa significa muito para mim, porque as pessoas precisam entender que somos seres humanos. Fecha aspas. Disse a americana na noite em que retornou para conquistar um bronze na trave de equilíbrio, depois de uma prata com a seleção de seu país na final por equipes e de desistir de participar de 4 finais por conta de seus problemas de confiança e de falta de referências no ar. O assunto ganhou grande repercussão na mídia em plena Olimpíada e com a estrela diretamente afetada, mas ela não é a primeira atleta a passar por um momento psicológico difícil em pleno evento olímpico. Há mais de 2 décadas, a francesa Marie-Joseph Heck, que era campeã dos 200 metros e 400 metros, desistiu da competição nos Jogos de Sydney 2000, incapaz de suportar a pressão. Abre aspas. Acho que é um gesto de coragem falar sobre sofrimento. Vimos isso com Naomi Osaka recentemente. Fecha aspas, explicou a AFP Annelle Malberg, psicóloga do Instituto Nacional do Esporte da França, INSEP, que assiste vários atletas da delegação olímpica francesa. No dia em que Simone Biles decidiu parar no meio de uma final, pensou-se inicialmente que poderia se tratar de um problema físico, mas ela mesma explicou que a saúde mental estava afetando seu desempenho. Perda de confiança, falta de referências no ar, estresse, tudo era um perigo para ela no meio das acrobacias. Não é um trabalho normal. Ainda mais do que sobre saúde mental, o caso de Simone Biles capta a relação entre a cabeça e o seu efeito no corpo. Abre aspas. Alguns acham que Naomi Osaka estava maluca ou tinha um comportamento de diva. Finalmente, ver grande campeã como Simone Biles ter a mesma atitude, desistir por motivos semelhantes, dá o que pensar. Espero que as pessoas entendam melhor o quão complexo é. Fecha aspas, estima a jogadora de handball francesa Alison Pinot. Reflexão partilhada pelo nadador britânico Adam Peaty, que anunciou uma pausa devido ao cansaço mental. Abre aspas. Não é um trabalho normal, disse ele. Você vê isso em todos os esportes. Viu com Simone Biles, viu com Ben Stokes, campeão inglês de cricket que acaba de anunciar um hiato para preservar a sua sanidade. A saúde mental é que deve ser tratada para que se obtenha um bom equilíbrio nesse ponto, fecha aspas, comentou o nadador. A pressão, abre aspas, a pressão sobre os atletas de elite, sobre os atletas de alto nível é muito forte, fecha aspas, aponta Annelle Malberg. E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto interessante, que o sobrenome da Annelle foi grafado de 2 formas diferentes nesse texto e eu não sei exatamente o motivo disso, tá certo? Então, lá em cima, quando está da primeira vez, está escrito sem a letra H e aqui, né, que aparece de novo, tem a letra H. Por quê? Não sei, tá certo? Abre aspas. Um atleta que dura com o tempo e com o rendimento é também um atleta que se sente bem nas diferentes vertentes de sua vida. Fecha aspas, explica. Simone Biles deixou o Tóquio 2020 com uma prata e um bronze, elevando seu balanço pessoal de medalhas olímpicas para 7, somando as do Rio 2016. Mas, acima de tudo, triunfou na hora de passar uma mensagem. Abre aspas. Minha saúde física e mental conta mais do que todas as medalhas que posso ganhar. Fecha aspas. Bom, e a partir aqui então da leitura do texto 1 da prova do Colégio Militar de Curitiba, que aconteceu no ano de 2021 para ingresso em 2022, no primeiro ano do ensino médio, nós responderemos algumas questões. Questão 13, CMC, primeiro ano. O texto aborda um aspecto que não é habitualmente discutido em épocas de Jogos Olímpicos.
Assinale a alternativa que melhor define a origem histórica dessa abordagem. Bom, então vamos lá traduzir o enunciado, tá? O texto 1, né, que na verdade a questão número 13, ela aparece imediatamente depois do texto 1. Então, a questão número 13 é sobre o texto 1. Esse texto ele aborda ali um assunto que não é habitualmente discutido em épocas de Jogos Olímpicos. Que assunto é esse? Saúde mental dos atletas olímpicos, tá certo? Esse assunto ele não é discutido durante o período das Olimpíadas. Assinale a alternativa que melhor define a origem histórica dessa abordagem, dessa discussão, tá certo? Desse assunto. Então, em que momento na história, tá certo? Começou-se a discutir ali saúde mental dos atletas olímpicos em período de Olimpíada. Qual foi o momento? Aí que tá, apareceu uma informação no texto. E aí é interessante essa questão número 13, ela destacou ali um ponto interessante para mim, ela me saltou aos olhos, porque esse foi o primeiro ano que aconteceu ali da questão citar um trecho do texto e não referenciar esse trecho. Geralmente apareceria a citação do texto, né? O trecho que foi retirado do texto, e logo depois, entre parênteses, em qual linha apareceu esse trecho. Só que aqui nessa questão número 13 a gente não tem essa informação. E aí é importante que você tenha, de fato, compreendido o texto, né? Fazer aquela primeira leitura para entender o assunto geral, tá certo? Enfim, os principais momentos do texto, coisas que são importantes dentro do texto, informações importantes dentro do texto, e depois, uma segunda leitura também seria necessária, porque esse texto ali ele é um pouco perigoso para a gente. Como tem muitas pessoas sendo citadas, muitas pessoas falando dentro do texto, né? A gente tem a jornalista que escreveu, a gente tem frases de outras pessoas, frases que outras pessoas disseram escritas no texto, e aí logo depois a gente tem, disse tal pessoa, ou disse tal... E aí a outra pessoa falou sobre uma outra pessoa que foi citada no texto, mas não falou no texto. Enfim, isso pode ficar um pouco confuso, tá? Então, nesse momento aí, é muito importante que na segunda leitura você consiga associar ali esses pontos de referência. Bom, aqui tem uma fala de uma pessoa, essa pessoa falou de outra pessoa que não foi citada. Enfim, vai fazendo essas conexões, tá certo? Para garantir que você compreenda o texto de fato. E aí que tá, a questão número 13, ela quer que a gente encontre ali o momento do texto em que a gente tem o registro, né, do início histórico dessa discussão sobre saúde mental nas Olimpíadas. E aí que tá, a alternativa A, ela traz esse trecho pra gente, ó. A pressão sobre os atletas de elite, sobre os atletas de alto nível, é muito forte. Então, nesse trecho do texto aqui, tá, a gente tem registrado ali, de fato, a fala de uma outra pessoa. E aí que tá, aqui a gente não tem a marcação da origem histórica, tá certo? Dessa discussão. O que a gente tem aqui, na verdade, é alguém falando sobre o motivo, né, que geralmente causa os problemas com a saúde mental dos atletas. Ou seja, os atletas ali, eles sofrem uma pressão muito grande. Os atletas de elite, de alto nível, né, eles sofrem uma pressão muito forte durante o período das Olimpíadas. E aí isso acaba causando neles problemas com saúde mental, tá certo? E aí, nesse caso, a alternativa A ela está incorreta porque a gente precisa aqui encontrar no texto, né, nesses trechos que foram retirados do texto, a origem histórica dessa discussão, beleza? Portanto, a alternativa A está errada. Agora a alternativa B, ela vem trazer o seguinte, ó, abre aspas, não é um trabalho normal. Bom, não é um trabalho normal, isso foi a fala do nadador britânico, Adam Peaty, e aí nesse caso também, tá, a gente também ajuda a resumir, né, com essa frase ele consegue resumir o motivo, né, o fator causador dos problemas dos atletas, quando, enfim, não ser um trabalho normal é um fator causador ali de problemas com saúde mental. Porque, de fato, eles sofrem uma pressão muito forte, o mundo inteiro está olhando para eles são cobrados de diversos lados diferentes, e aí são inferências que eu estou fazendo acerca do que o próprio Adam Peaty falou aqui. Não é um trabalho normal. A cobrança é muito alta, enfim, fãs, o país, enfim, o atleta olímpico está representando uma nação inteira, certo? De fato, as delegações cobrando os próprios atletas, enfim, a gente tem várias fontes de pressão de todos os lados. E aí o Adam Peaty acaba aqui definindo, né, que o fato de não ser um trabalho normal também é um fator causador para esses problemas de saúde mental que os atletas sofrem. Portanto, não é também a alternativa B. E aí na alternativa C a gente tem o seguinte, olha, abre aspas, acho que é um gesto de coragem falar sobre o sofrimento. Vimos isso com Naomi Osaka recentemente, fecha aspas. E aqui a gente tem uma fala da psicóloga francesa, né, que eu vou de novo aqui me dá o direito, me dá a liberdade de errar a pronúncia, né, Annelle Malberg, sobre a atitude de Biles. Então veja, a psicóloga francesa aqui nesse momento, ela tá comparando a atitude dessa atleta Naomi Osaka,
né, que teve uma atitude semelhante à da Simone Biles. E aí que tá, ela tá só definindo, ela tá só dando a opinião dela sobre a atitude, né, a atitude que foi tomada. Porque, de fato, nesse círculo de atletas olímpicos, é muito difícil o atleta chegar, levantar a mão e falar assim, oi, não tô bem da cabeça, não consigo competir, isso é muito difícil, tá certo? Tanto que aqui foram citadas as pouquíssimas situações em que isso de fato aconteceu. No texto 1 a gente tem as citações, né, de quantas vezes isso aconteceu. E aí que tá, a gente consegue observar que não é um comportamento normal dos atletas. E quando eles tomam aí, eles são embebidos nessa coragem, e aí eles falam, olha, eu não tô bem da cabeça, eu não tô legal para competir. A psicóloga francesa, Nelly Malberg, diz que é um gesto de coragem, que ela acha realmente um gesto de coragem falar sobre esse sofrimento que eles estão passando. E aí que tá, a gente de novo não tem a definição da origem histórica dessa discussão, dessa abordagem. Portanto, a alternativa D também não está correta. Agora, a alternativa E vem aqui para mostrar pra gente que também não é, tá certo? Olha lá. Abre aspas, minha saúde física e mental conta mais do que todas as medalhas que posso ganhar. Isso a Simone Biles mesmo falou, e ela concluiu a respeito do assunto. Então veja, está sendo discutido ali, né, inclusive essa é a última frase do texto, né, o último período do texto, e aí vem de fato para concluir, para encerrar o assunto. Olha, não interessa o que se fale, gerou discussão, não gerou discussão, não interessa. Simone Biles é categórica aqui. Minha saúde física e mental é mais importante, né? Conta mais do que todas as medalhas que ela pode ganhar. Então, nesse momento ali, é só uma conclusão da própria Simone Biles acerca ali do assunto, ok? Portanto, também não é a alternativa E. E aí a gente chega aqui agora na alternativa C, que é a alternativa correta. Observem comigo aqui, né? A gente tem um pequeno corte. A francesa Marie-Josée Pérec, que era campeã dos 200 e 400 metros, desistiu da competição nos Jogos de Sydney 2000, incapaz de suportar a pressão. Bom, aqui na verdade a gente tem o registro no texto, tá certo? Da primeira atleta a abandonar uma competição pelo motivo que gerou o texto, né? Por motivos de saúde mental, ok? E como é que eu posso afirmar que ela é a primeira atleta? Bom, porque no texto, tá certo? Eu tô falando no texto. De forma geral, assim, não sei lá, se em 1974 teve Olimpíada, não sei se teve Olimpíada em 70, teve Olimpíada em 72, eu acho, não sei. Se naquele ano alguém falou sobre isso e tudo mais, não sei. O texto está dizendo que é a primeira vez que aconteceu, e aí a gente pode comparar com as datas, porque, enfim, todos os atletas olímpicos ali estão falando de posterior ao ano 2000. E aqui, nesse momento, aparece um atleta que falou sobre isso nos anos 2000, né? No início dos anos 2000, inclusive no ano de 2000, dessa situação que aconteceu ali nas Olimpíadas de Sydney, certo? E essa é a data mais antiga que é citada no texto, ok? Então a gente consegue deduzir, a gente consegue interpretar, né, a partir daí que essa ocorrência com a Marie-Josée Pérec foi a primeira de fato, né? Então foi quando ali a Marie-Josée Pérec, ela falou, né, ela desistiu da competição dos Jogos Olímpicos e falou sobre essa pressão, sobre esses problemas que ela estava enfrentando, né, que ela não estava legal da cabeça, para competir. Então, nesse momento, a gente consegue entender que no texto, a primeira vez que esse assunto foi discutido, né, atletas olímpicos sofrendo com problemas de saúde mental, a primeira vez que esse assunto foi discutido na história, de acordo com o texto, foi nos Jogos Olímpicos de Sydney, no ano de 2000, com a atleta francesa ali, a Marie-Josée Pérec, certo? Então, nesse caso aqui, para a questão número 13 da prova do Colégio Militar de Curitiba de 2021 para ingresso em 2022, no primeiro ano de ensino médio, é a alternativa C.